Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou Thaís Davidson e no vídeo de hoje eu quero trazer um questionamento aqui para vocês. E se essa crise que você está sentindo ou sentiu não foi o começo, não está sendo o começo do seu renascimento? Bom, eu acredito que muitos de nós não sabemos lidar com essa potência que existe aí dentro da gente, que é a energia do renascimento. Como a gente tenta afastar, negar essa energia, a gente lida com os nossos recomeços com muito sofrimento. E a gente pode evitar esse sofrimento, porque eu quero que vocês expandam a consciência no sentido que sofrimento é diferente de dor. O processo vai existir uma dor, talvez uma dor do luto, por exemplo, a dor de uma perda, Mas isso não significa que eu preciso estar cultivando esse sofrimento. Esse sofrimento vem muito da não aceitação, entende? E aí eu carrego essa experiência muitas vezes por anos, porque eu não soube aceitar o que foi, o que é, entende? E quando a gente compreende isso, a gente percebe que a vida é cíclica, A gente está em movimento todo o tempo. Então, existem as estações do ano, por exemplo, a gente está no outono aqui no hemisfério norte, por exemplo, onde a natureza começa a morrer e ela começa a soltar. Então, existe até uma sabedoria por trás, que a gente percebe isso, Eu acho que a natureza traz muitos exemplos para a gente começar a perceber e lidar com as nossas mudanças internas também. Então, quando a gente percebe que a vida é cíclica, a gente vai começando a dissolver e acessar uma sabedoria que existe aqui dentro da gente. Isso que eu tô compartilhando com vocês já sabem. É só um relembrete que muitas vezes essa vida moderna nossa, ou até mesmo uma falta de maturidade faz a gente se distanciar dessa nossa verdade, de perceber o quanto a vida é cíclica. E eu falo isso porque, trazendo de volta o exemplo da natureza, ela não tem medo de soltar, Por exemplo, as árvores, elas não têm medo de deixar as folhas secarem e morrerem, porque elas sabem que vem mais, que existe algo depois, entende? Que elas estão abrindo espaço para algo novo, para a próxima primavera, para o próximo verão, entende? Então, quando a gente percebe que existe também isso na gente, que a gente não consegue acessar o novo se a gente não deixar morrer o velho, tudo muda. Porque eu começo a olhar esse adeus, esse final de ciclo com uma nova perspectiva, com uma nova visão também, entende? E muitas vezes, gente, a gente consegue perceber que algo está chegando ao fim, mas por apego, a gente não sabe soltar, a gente não sabe abrir esse espaço para esse renascimento. E por isso essa pergunta, talvez essa crise que você está sentindo aí hoje é o começo do seu renascimento, entende? Com isso também, gente, a gente pode estar percebendo que a gente está renascendo todo o tempo. A cada aniversário é um renascimento. Nós que somos mulheres, a cada menstruação é um novo ciclo interno. É uma limpeza do nosso útero. Por isso que nós mulheres também somos tão cíclicas, A gente não consegue ter essa constância, Essa energia linear como a energia masculina. Porque nós somos muito mais cíclicas do que os homens, se a gente for fazer essa comparação, entende? E trazendo um outro exemplo desse renascimento também são as células do nosso corpo, que em média em 10 anos elas se transformam, entende? Então, na nossa visão, a gente não percebe, mas a gente tem um corpo novo em 10 anos. Você entende isso? O dormir, o acordar é um renascimento também. Só que a gente está tão no automático que a gente nem percebe isso. É um renascimento diário. A oportunidade de você estar aqui, experienciando essa vida a cada dia. E essa resistência que a gente sente, esse medo, esse apego, são esses bloqueios que nos afastam dessa energia de renovação, de renascimento. Entende? Então, quando a gente percebe esse padrão também, muito vinculado com apego, a gente começa a dissolver essa camada. E assim começamos a acessar esse poder pessoal, porque é por meio dele que a gente começa a se transformar. E se a gente fica bloqueado por esse medo, por esse apego, por essa resistência, a gente não evolui, a gente não expande, vai contra a nossa evolução. Dito tudo isso, gente, a gente não precisa aprender a renascer. Essa capacidade está intrínseca aqui dentro da gente, entende? Porém, todavia, entretanto, quanto a gente está cultivando essa energia
energia do medo, do apego e dessa insegurança também, né? Esse medo de se transformar, a gente trava essa potência. Ou muitas vezes delega esse poder pessoal. Por que eu tô falando disso? Porque muitas vezes a gente já sabe quando algo chegou ao fim. Quando um trabalho, um relacionamento. Só que por apego, por medo, a gente não sabe soltar. A gente não sabe encerrar esse ciclo com sabedoria. E por isso que a gente gera esse sofrimento desnecessário. A dor do rompimento, ela vem. A dor do luto, ela existe. Porém, essa falta de aceitação, de eu não aceitar, experienciar a experiência do jeito que ela é o que me gera esse sofrimento desnecessário, entende? Eu acredito que eu gravei um vídeo sobre apego aqui pro canal. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, porque eu acho que vai complementar muito bem esse vídeo, tá? Eu acho que quando a gente passa por esse processo também, a gente encara muito a nossa energia do apego. Muitas vezes dessa aceitação que a gente não quer aceitar e viver a experiência do jeito que ela é. Quando a gente percebe que nada nos pertence, que tudo é temporário, que tudo é emprestado pelo universo, pelo Pai Celestial, a forma que você quer chamar Deus, a gente expande a nossa consciência e começa a experienciar tudo isso de uma forma muito mais leve também. E eu acho que muito engraçado, né, gente, compartilhando com vocês um exemplo, que eu percebia que o banco não fazia mais sentido pra mim, né? Pra quem não sabe, eu trabalhava no banco aqui nos Estados Unidos, além de terapeuta, e eu vi que tava encerrando o meu corpo falando, o meu corpo tensionado também, que é um dos sintomas, tá? Pra quem tá com essa energia bloqueada de não aceitar, de não abrir esse espaço pro renascimento. E aí eu comecei a me questionar, autoconhecimento, para perceber por que eu tô com esse apego, porque eu ainda tô segurando essa carreira que não faz mais sentido para mim. É para eu mostrar algo para a sociedade, para minha família, porque querendo ou não, a gente muitas vezes quer construir uma realidade que faz mais sentido, porque os outros vão ver, né? Esperam da gente, do que a gente honrar nossa própria verdade. E foi muito bonito perceber isso, porque a partir do momento que eu me permiti soltar e abrir espaço pedindo para Deus me colocar algo que faça mais sentido, que esteja mais conectado com o meu propósito, além das sessões de constelação familiar que eu fiz também para trabalhar isso, eu pude encerrar esse ciclo com sabedoria. Por mais que eu tava sentindo essa resistência de abrir, de soltar, eu fui lidando com muito mais sabedoria. Eu pude encerrar o ciclo com meus colegas de trabalho no banco com sabedoria, com gratidão, com amor. Eu não precisei entrar no ápice, sabe? Que muitas vezes a gente sabe que aquilo foi encerrado, mas por apego, com medo do novo, a gente fica segurando. Aí o universo manda desafios para você soltar. Se você não acessa o poder pessoal de ter a ação de procurar um emprego novo, o que acontece? O universo te traz desafios para você não aguentar mais. Você tem uma explosão, um burnout ou muitas vezes um atrito com um colega de trabalho que aí você pedir demissão ou você é demitido. E ao invés de você ser a causa de procurar um emprego novo e pedir demissão, você vai ser o efeito, muitas vezes, né? Porque você não acessou esse poder pessoal de ir pra ação, ser a causa, com medo de assumir suas ações, entende? Porque tudo na vida vai ter o outro lado também. Os seus sonhos, sua vida que você sonha vão vir com desafios também. Então, para de querer ter essa fantasia, essa ilusão que a vida não tem desafios. Isso é cultivar uma ilusão. É por meio dos nossos desafios que literalmente a gente renasce. Existe uma lapidação ali dentro. E é muito bonito porque um dos símbolos, né, que é do renascimento é a pérola, né? Que para quem não sabe o processo da pérola é dentro da ostra que ela acontece. Quando a ostra recebe um grão de areia por aquele incômodo, né, que tá lá dentro, causando aquele atrito, aquela dor, transforma em uma pérola. Um outro símbolo muito bonito do renascimento é a fênix, por exemplo, né, que ela morre e renasce das cinzas. Quando ela vai sentir que ela tá para morrer, ela passa por esse processo antes mesmo desse ato acontecer. E muitas vezes a gente o que não percebe também é que essas crises também são o despertar dos padrões que não fazem mais sentido. É como se a gente acordasse desse ritmo hipnótico que a gente está no automático, fazendo sem pensar, e vem a crise para despertar. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tô com um hábito autodestrutivo de comer muito doce, e aí eu vou no médico, passo mal, vejo que minha glicose está lá em cima,
com o princípio de diabetes, vem aquela crise, aquela negação, não quero aceitar, gera aquele sofrimento, em vez de perceber que isso é uma dádiva, que é uma sinalização do que eu tenho feito, que eu posso com isso mudar, sair desse ritmo hipnótico, criar novos hábitos. Então essa arte do renascer tá em tudo. E quando a gente percebe e integra ela, a gente vive uma vida com muito mais sabedoria, com muito mais leveza também. Mas isso não significa que ela vai ser sem dor, sem esse processo da adaptação. Dito tudo isso, né, gente, agora trazendo para vocês alguns sintomas quando eu tô afastado dessa minha energia, desse meu poder pessoal, é quando eu tenho muita energia da teimosia dentro de mim. Eu não quero aceitar, né? Então gera essa teimosia. Dores nas articulações também, né? Esse corpo tensionado, tô segurando o apego, né? Como eu falei para vocês anteriormente. Uma outra característica, né, é a inflexibilidade. Eu não sei ser flexível perante a vida. E além disso, eu lido com a vida constantemente assim, me sentindo desconfortável com ela. Aquelas crises existenciais que não passam. E muitas vezes, né, gente, esse medo, essa resistência, a gente gera um bloqueio tão grande. E essas crises existenciais também, que podem levar a gente a ter uma tendência até uma depressão, de deixar a gente paradinho, quietinho perante a vida. E quando a gente percebe isso, a gente tá contra a vida. Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes a gente tem essa ilusão de acreditar que a polaridade oposta da vida é a morte. Mas eu te digo que não, porque o oposto da morte é o nascimento, entende? E quando eu percebo que a polaridade oposta da vida é a inércia, tudo muda, porque a vida tá no movimento, a vida tá na ação. Quantos de nós cultivamos essa inércia diária, muitas vezes no celular? Então, os 3 pontos que eu quero trazer para vocês realmente passarem por esse processo de renascimento com muito mais leveza, é a gente aceitar e deixar ir, deixar morrer o que precisa, entende? Muitas vezes, como eu falei, a gente cria essa resistência, a gente sabe que o relacionamento chegou ao fim, mas por apego, a gente quer o quê? Continuar, segurar. Quando eu ativo essa sabedoria interna e acesso ao meu poder pessoal, eu sei encerrar isso com muita mais leveza. Eu sei aceitar, né? Sentir essa dor do luto, desse corte, dessa energia do rompimento que vai me gerar essa dor, mas isso não significa que eu preciso cultivar o sofrimento, da negação, que como eu falei pra você anteriormente, o sofrimento vem dessa negação, de eu não aceitar o que é, entende? Isso vale pra tudo, gente, pra qualquer tipo de relacionamento, mãe e filha, chefe, entende? Então, quando a gente não quer aceitar o que é, a gente gera sofrimento. Além disso, dê utilidade à sua dor, né? Tudo que acontece com a gente, existe um propósito maior, existe uma lição por trás. Então, dê a utilidade a ela. E quando eu digo isso, eu trago outro ponto aqui para vocês tomarem essa força que existe aí dentro de vocês. Principalmente, né, quando a gente estuda a constelação, a força ancestral também, para você passar com isso com mais leveza, para você perceber que você não tá sozinho. Muitas vezes a gente se sente sozinho, mas a gente nunca tá sozinho. Eu vou compartilhar uma coisa muito íntima com vocês, tá? Quando eu perdi meu pai, eu passei por um processo, né, com a minha avó, que eu tava me sentindo muito sozinha. Minha avó entrou num quadro de depressão bem forte e eu tava me sentindo muito sozinha. E eu tive um sonho muito lindo com a minha bisa. E nesse sonho, ela me falou... Eu vou até me emocionar, gente, um pouquinho, desculpa, porque eu perdi recentemente essa minha avó também, sabe? Mas tô passando por um processo de luto também, né? E nesse sonho, recapitulando, a minha bisa, ela falou comigo que eu não tava sozinha. Foi um sonho tão bonito, tão real, gente, que eu nunca me senti sozinha desde então. E eu contei esse sonho pra minha avó Zefinha, e ela era muito ligada à mãe dela, né? Que é a minha bisa, minha avó Consuelo, que foi, assim, essencial na minha infância, entende? Então, a gente perceber isso também, por mais que pareça que a gente tá sozinha, a gente não tá. Existe essa fortaleza, essa força ancestral te amparando, te guiando todo o tempo. Além disso, a sua equipe espiritual também. Então, caso você tá sentindo muito desamparado, se conecta com essa espiritualidade, se conecta com a arquitetura
teto do universo que sustenta tudo isso. E quando a gente delega essa força, né, a gente não percebe que tem essa força, a gente sente uma incapacidade de passar por esse processo de luto, por exemplo, por esse processo de renascimento, que a gente pensa que a gente é incapaz, mas não, existe essa força aí dentro de você, principalmente essa força ancestral. Para quem, por exemplo, está passando por processos de luto, é muito bonito a gente perceber e falar uma frase de cura muito bonita, que é: eu tenho o direito de renascer. É uma frase muito potente, sabe? Então, caso você sinta, vai falando essas frases, né? Por exemplo, eu tenho a força para recomeçar. Porque muitas vezes, né, você se divorciou, ficou sem os filhos, sem emprego, sem dinheiro e sente essa incapacidade de recomeçar. Então, fala essa frase de cura. Comece a se conectar com essa força que existe aí dentro de você. Uma frase muito bonita também para quem está passando por processo de luto é falar que a vida foi preservada, né? E é uma frase muito bonita porque a gente vê que a vida passa adiante. Eu perdi a minha avó, mas perceber que a vida foi passada adiante, a gente começa a perceber que a vida foi preservada. E a gente dá muito mais valor a ela, né? E essa vida eu vou passar para os meus filhos. Esse amor que ela me deu, eu vou passar para os meus filhos. Então, a vida foi preservada. É uma frase muito potente. Você sente a força vindo também. Ainda mais se você for fazer ela no momento de oração, de meditação, para você sentir também essa conexão, entende? Enfim, gente, eu acho que tudo que eu gostaria de estar compartilhando com vocês sobre a energia do renascimento, eu já compartilhei. Gratidão mais uma vez pelo seu tempo, de ter você aqui comigo e até a próxima!